Apresentamos o programa Paradigma Universitário, realizado pelos alunos do terceiro semestre do curso de jornalismo da Unipampa, Cíntia Vertonge, Everaldo Aquino e Paloma Luara Souza. Neste programa, trataremos dos temas Covid nas crianças, diagnóstico e tratamento, os impactos da pandemia na agricultura local e no comércio varejista, formas de contágio da Covid-19 e o teste PCR. Sejam todos bem-vindos ao programa Paradigma Universitário. Após quase 2 anos da pandemia da Covid-19, ainda não estamos em águas seguras. Mesmo com a vacinação estando bem avançada no Rio Grande do Sul, a nova variante Delta preocupa. Sob essa visão e a preocupação com a saúde de nossas crianças, será o foco dessa entrevista. Entrevistamos a especialista em pediatria, Natália Penafirme Teixeira Bastiani, que faz esclarecimentos relevantes sobre a incidência da doença, diagnóstico, tratamento, melhores condutas adotadas, orientações aos pais, prevenção, sintomas e prognóstico para o futuro. A Anvisa negou no mês de agosto o pedido para autorizar a Coronavac para a faixa de 3 a 17 anos. A vacinação a partir de 3 anos ocorre na China com base em estudos de fase 2, que indicam que o imunizante é seguro. Atualmente, não há nenhum imunizante autorizado pela Anvisa para o uso em pessoas com menos de 12 anos. O pedido do Instituto Butantan para ampliar a faixa etária foi negado por unanimidade pelos diretores da Anvisa, que apontaram, entre outros pontos, a falta de estudos de fase 3, que são os específicos para determinar a eficácia de um imunizante. Em maio deste ano, a Pfizer informou que já existem estudos e testes em andamento em crianças de 6 meses a 11 anos de idade para avaliar a eficácia e a segurança do imunizante. A doutora Natália nos relata os índices da Covid-19 nas crianças em São Borja e os levantamentos sobre esses dados. Não tem um número exato, dos índices de Covid-19 aqui em São Borja, em crianças. Não tem esse levantamento, até porque não é toda criança que a gente acaba testando, mesmo com história familiar positiva. Se a criança está bem, a gente acaba não expondo a criança ao exame. Então, não tem exatamente esse número. Após feito o diagnóstico e confirmado, a doutora Natália orienta os pais. A orientação aos pais após a confirmação do diagnóstico, manter um isolamento de pelo menos 10 a 14 dias, mínimo de 10 dias. Além disso, observação dos sintomas. Como as crianças, a gente sabe que evoluem de uma forma satisfatória, 90, 95% dos casos, a gente mantém só com sintomáticos, porque são sintomas leves. Então, observa. Se não apresenta sintomas, só observação e medicação para febre, para alguns sintomas, se necessário. Doutora Natália nos esclarece quando é necessária a internação dessa criança. A internação da criança com Covid-19 é indicada no momento em que ela tem sinais de gravidade, esforço para respirar, dificuldade para respirar, não está aceitando alimentos, risco de desidratação, uma febre persistente, sinais de insuficiência respiratória, seriam esses. Doutora Natália orienta quando os pais devem procurar ajuda médica e quais os sintomas na criança. Os sintomas mais comuns de Covid-19 nas crianças são sintomas de resfriado, coriza, tosse, dor de garganta, pode apresentar diarreia, dor abdominal,
desidratação, mas a grande maioria é assintomática. Muitas crianças que têm Covid-19 não apresentam quaisquer sintomas. Febre também é um sintoma que pode acontecer, esforço para respirar, tosse. Doutora Natália pontua quais as condutas para prevenir o contágio nas crianças. As melhores condutas para a prevenção do contágio nas crianças é evitar o contato, uso de máscara, que é indicado em crianças acima de 2 anos, porque as menores não têm um controle assim bem adequado da respiração, da ventilação, então tem risco de usar máscara, mas acima de 2 anos pode usar máscara. As crianças que já estão frequentando escolas, creches, que apresentaram quaisquer sintomas respiratórios, né, ou febre ou dúvida no diagnóstico, devem ser afastadas até esclarecer o caso, para não expor as outras crianças. Além disso, limpeza das mãos, uso adequado de álcool, basicamente esses. Evitar ambientes com aglomerações, com muito contato com outras crianças e outras pessoas. Doutora Natália comenta as dúvidas sobre as crianças que tiveram a Covid-19 e as possíveis sequelas e o tratamento após a Covid-19. Em geral, não. A grande maioria das crianças que tiveram Covid-19 ficam bem. Poucas, e principalmente aquelas crianças que desenvolveram uma pneumonia, um quadro mais grave, que podem, evoluir de forma mais insatisfatória, que podem ter alguma sequela, mas geralmente não são sequelas duradouras, tem tratamento, Tem um quadro que é mais grave e muito raro, que é uma síndrome inflamatória aguda pós-Covid, que corre principalmente após o Covid, cerca de 4 a 6 semanas após, nas crianças e em crianças maiores, mais que 4 anos, que é uma reação imune, que pode atingir o coração, pulmão, a pele, mucosas, onde voltam a fazer febre, surgem manchas pelo corpo, inchaço de mãos e pés, problemas cardíacos. Então, isso é uma das sequelas, seria uma apresentação mais grave pós-Covid, mas é bem raro e em crianças um pouco maiores. A pandemia do Covid-19 alterou em alguns aspectos as relações de produção e consumo de bens, tanto duráveis quanto alimentícios, desde o seu surgimento. No caso específico da produção primária de grãos na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, houve mudanças que interferem na cadeia produtiva, como o aumento de preços dos insumos de produção e dos produtos vendidos no varejo. O agricultor Albino Fronza explica o que alterou em sua atividade agrícola no período pandêmico, na sua experiência como produtor de grãos. Na verdade, para nós agricultores, para mim e para os colegas agricultores, a nossa atividade ela não parou. Ela continuou da mesma maneira. Foi num período que a gente estava colhendo e não paramos. Na verdade, a agricultura ela é assim, é um ser vivo. Quando ela está pronta tem que colher, senão a gente perde tudo. E graças a Deus a gente fez a colheita sem nenhum problema. Tudo ocorreu dentro do normal. E os reflexos disso que a gente notou, que nesse período pandêmico aí, teve muito mais consumo de alimentos. As pessoas ficaram em casa, então é uma maneira de as pessoas comerem mais, não tem aquela ida para restaurante e tal. Isso que a gente notou, E nós, agricultores, assim, estamos muito preocupados em produzir sempre mais, cada vez mais, para não ter no futuro um problema de falta de alimentos no mundo, no Brasil e na nossa região também. A agricultura parando não tem o alimento na mesa. O agricultor destaca sua percepção sobre a pandemia com relação aos reflexos do agronegócio. É mais um evento que deu,
A gente já teve peste suína, a gente já teve a gripe aviária, teve grandes enchentes, tem geadas, a gente tem granizo. É mais um para nós, agricultores, uma importante doença que deu. Para o agronegócio ela não nos atingiu assim, no como produzir e tal. Então, para mim é mais um evento, assim como ocorre geadas, assim como ocorre granizo, enchentes e seca. Então, eu acho que não teve reflexos assim. Fronza enfatiza ainda que lição podemos tirar para o futuro agrícola em nossa região, com base na sua experiência como produtor. Quando tem esse tipo de evento, ou seja, essa que eu comentei anteriormente, não especificamente o Covid, assim como outras, a gente sempre tem que tirar a lição que os custos vão subir. E sempre que teve isso, sempre subiu o custo e sempre subiu o alimento. Isso já é histórico. Eu trabalho com agricultura faz 42 anos e sempre foi assim. Independente do que ocorre, quando tem uma catástrofe desse tipo, a lição que a gente tem é que tem que estar sempre atento ao custo de produção. Então, nessa especificamente que a gente colheu, não tivemos problema, tivemos grande êxito inclusive. Mas nessa que vai entrar agora, que continua o período pandêmico, os custos subiram absurdamente. Fertilizantes, máquinas, enfim, insumos todos. Nós somos, o Brasil hoje, muito dependente de importar matéria-prima, principalmente da China. E a China hoje é um grande cliente do Brasil. O Brasil hoje produz 37% de proteína vegetal, que é soja. Somos líder em exportação de carne bovina, suína e frango. Os Estados Unidos participam com 33% da produção de soja mundial, a Argentina com 17%, e a China e a Índia não produzem mais que 4%. Eles são muito dependentes de nós também, assim como nós somos dependentes de insumos deles. Então, o que a gente tira da lição é que temos que estar sempre atentos a isso, a fazer a lavoura com custo mais baixo, para ter o alimento também com custo mais baixo para o consumidor. O comércio local também sofre os impactos da pandemia, e isso traz consequências para o consumidor e o trabalhador. Para entender melhor esses impactos, o presidente do Sindicato dos Comerciários, Zenir de Brites Figueiredo, faz observações a respeito desse período. Sobre o impacto do consumo, principalmente nos principais produtos da cesta básica, arroz, feijão, farinha de trigo, né? Principalmente no arroz, houve uma diminuição no consumo, devido ao elevado preço, né? Que praticamente o arroz dobrou o valor. Então, houve uma queda assim, de consumo nesses produtos. Os preços estão mais acessíveis, mas no período ali que a gente teve, no período forte da pandemia ali, esses produtos aí tiveram uma alta suba e o consumo diminuiu lá embaixo. O sindicalista esclarece também sobre o acordo firmado com o Sindilojas local para evitar o desemprego. No período, né, que a pandemia esteve forte mesmo, houve muitas empresas pequenas fecharam, houve algumas demissões, mas houve mais redução da carga horária, né, que o governo renovou por 3 vezes consecutivas na medida provisória que ela renovou, dando a oportunidade da empresa a fazer a redução da carga horária, né. Então isso ajudou bastante da empresa não demitir. Inclusive que o Sindicato dos Comerciários fez um acordo com o Sindiloja, que esse acordo poderia usar até um banco de horas desde que não houvesse demissões, principalmente nas lojas, farmácia. Esses demais setores aí não foram afetados. Material de construção, o pessoal que vende não foi afetado, mas as lojas teve sim, uma diminuição muito grande de consumo. Claro que as pequenas empresas tiveram que demitir e muitas fecharam mesmo, mas as demais, principalmente as redes, usaram muito o banco de hora, usaram a redução de carga horária, e aí agora está equilibrando de novo, né? Porque agora, graças a Deus, está voltando ao normal. Zenir avalia o que pode mudar nas relações de trabalho no comércio local no pós-pandemia. Grande parte do comércio que envolve o comerciário é mais na área de supermercado, né? Na área de supermercado a gente tem mais da metade dos comerciários que são do supermercado, melhor dizendo, né? Então as lojas, o que as lojas estão fazendo contratando agora esse menor aprendiz, que pode contratar até 2, dependendo da quantidade de funcionário. Mas as lojas, a maioria
maioria se mantiveram com os funcionários antigos, sabe? Se mantiveram. Como eu disse, a maioria fez, uma grande quantidade fez a redução da carga horária e isso ajudou bastante. E agora praticamente está voltando ao normal, né? Porque o consumo aumentou, a safra foi boa, porque isso aí reflete bastante no comércio local. Então acho que a tendência agora é melhorar. Você conhece o teste da PCR para o coronavírus? Após seu surgimento em dezembro de 2019, o novo coronavírus se espalhou rapidamente pelo mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar estado de pandemia poucos meses depois. Para tentar conter essa disseminação, a ciência tem se dedicado a elaborar formas efetivas de prevenção, diagnóstico e tratamento da Covid-19. Para isso, foram criados métodos para o diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2. Cada um possui um mecanismo de ação próprio, o que faz com que tenha vantagens e desvantagens, e, portanto, diferentes indicações dentre os exames disponíveis. Um dos mais importantes é o teste molecular PCR. O bioquímico Dilson Webe explica sobre este equipamento da PCR, que está sendo o principal teste para detectar o vírus do Covid-19. Ele explica como esse teste funciona, suas principais características e em quem ele deve ser feito e a sua diferença dos demais testes. A diferença desse teste, que na verdade é uma metodologia chamada PCR, a diferença dele é a extrema sensibilidade que ele tem para detectar a presença do vírus. Ou seja, uma menor partícula de vírus, o que se chama um vírion, uma única partícula de vírus existente no material coletado, no tecido celular, tanto pode ser suave nasal, como uma secreção de orofaringe, como saliva. E qualquer material do tecido que possua uma menor concentração do vírus, esse teste é capaz de detectar. Por isso ele é considerado o padrão ouro. O negativo dele é realmente negativo. Os outros testes, que se chamam de imunocromatografia ou teste rápido, como ficou popularmente conhecido, que as farmácias apresentam, os próprios laboratórios também fazem esse teste, também é um teste muito bom, muito confiável, porém a sensibilidade dele acaba sendo um pouco mais alta, ou seja, ele precisa de uma concentração de vírus naquele material que está sendo examinado um pouco acima para que ele dê um resultado positivo, senão ele daria um falso negativo. Enquanto o teste de PCR, ele jamais vai acontecer isso, porque é uma metodologia totalmente diferente, buscando diretamente o DNA com reação enzimática específica, enfim. É um teste mais bem elaborado, com equipamentos com recursos muito maiores, técnica bem mais cara, não é muito acessível, mas é lógico, ela vai trazer todas essas qualidades. Em tempos de pandemia, o que se fez? Se procurou achar uma metodologia mais simples para que a população toda tivesse mais acesso, embora sempre se soubesse desde o início que esse teste, o teste rápido, esse imunocromatográfico, é um teste menos sensível e um pouco menos específico também, pode ter algumas reações cruzadas. Com isso a gente conseguiu trazer um teste de acesso à população em geral para fazer uma triagem, e aí ficou sempre esclarecido que era um teste de triagem. O teste definitivo, o teste que vai ser conclusivo, é essa técnica do PCR. Compreendendo sobre este teste definitivo e fundamental para que você possa ter certeza se foi diagnosticado com o vírus ou não, o bioquímico esclarece para quem é indicado fazer e a partir de qual momento ele é recomendado. É indicado a qualquer grupo de população. Todas as pessoas que acharem necessário por uma situação diversa, teve contato com alguém que ficou sabendo que positivou, teve dentro de um sistema de transporte público que ficou desconfiado que poderia ter alguma situação, enfim, contato. Quando a pessoa acha, ou até mesmo que não apresentou sintomas, mas eu não tive nada, mas eu estou com sintomas, às vezes eu posso ter pego alguma coisa lá que estava contaminada, passei a mão num corrimão, comprei algum produto no mercado que porventura tenha estado contaminado, e ela está desconfiada, está com alguns sintomas, né, que a maioria das pessoas já sabe direitinho quais são os sintomas, que é um sintoma de uma virose, em resumo.
ela está liberada para fazer, não há necessidade, ela não precisa nem fazer uma consulta médica em consultório, ela pode vir direto ao laboratório, olha, quero fazer um teste, é um direito que lhe assiste, faz o teste e fica segura. Se positivo, já pode entrar em tratamento, fazer uma quarentena para evitar fazer uma contaminação para os demais e já começar a fazer seu tratamento de segurança. Se negativo, fica tranquila, se libera sem problema nenhum. O principal fator da contaminação do vírus são os sintomas. O bioquímico Dilson Verbe afirma que mesmo se uma pessoa não apresentar sintomas, o resultado do teste pode dar positivo. A questão dos sintomas, como numa virose, eles têm uma sintomatologia clássica, que é dor no corpo, que é febre, dificuldade de respirar, cansaço, enfim. Toda virose tem uns sintomas meio parecidos. De uma pessoa para outra, esses sintomas eles podem ter uma variação, ou pode até ser assintomático, como é muitos dos casos. A grande maioria, um bom percentual da população, não só no caso do Covid, mas também no caso do Covid. Muitas pessoas contraíram a doença e foram completamente assintomáticas. Foram fazer testes lá na frente e foi ver que ela já possuía anticorpos, que significa que esse antígeno, esse vírus entrou em contato com o organismo dela, mas é assintomático. Então, muitas pessoas podem não sentir nada, podem sentir uma coisinha leve, uma dorzinha nas costas, um cansaço um pouquinho diferente do normal, uma dor de cabeça, uma diarreia sem explicação, que são sintomas, e os sintomas não necessariamente eles têm que ser todos os sintomas apresentados. Algumas pessoas vão apresentar só uma dor de cabeça, outra não vai apresentar dor de cabeça, mas vai apresentar uma dificuldade de respirar. Isso tem muito a ver com o organismo individual de cada um, muito a ver com a carga viral absorvida, a cepa viral também, algumas cepas que hoje a gente já se conhece, umas mais agressivas, umas mais patogênicas que outras. Então tem essa série de variantes. Você, ouvinte, sabe quais são as formas de contágio do Covid-19 e em qual período se dá a transmissão? O médico infectologista Rodrigo Machado esclarece a respeito. O Covid, então, começa a ser transmitido antes mesmo do início dos sintomas, né? A partir de 8 horas antes de começar os sintomas, a gente já tem uma carga viral bem elevada na mucosa nasal, na mucosa oral, né, nas vias aéreas superiores, e que já dá um bom potencial de transmissão. Esse período de transmissão leva mais ou menos algumas horas antes de começar os sintomas, até 10 dias do início dos sintomas. Esse é o período de mais importante transmissão, sendo que uma pessoa 10 dias após ter iniciado os sintomas apresentando melhora do quadro, ela não é mais transmissora. Se ela segue com febre, segue com sintomas, a gente considera 14 dias para tirar ela do isolamento, para ela não ser mais transmissora. Se é um doente grave, ou se é um paciente com uma imunossupressão, alguma coisa assim, paciente oncológico, paciente HIV, paciente usuário crônico de corticoide, a gente considera 20 dias que ele tem potencial de ser transmissor. O mais importante cuidado que devemos ter em relação ao vírus do Covid é a sua transmissão. Saiba agora quais são as formas de contágios. As formas de contágio são através de secreções, né, de gotículas, que a gente chama, através de saliva, e através de aerossóis, que são microgotículas, são secreções tão pequenas de saliva que elas ficam sobrevoando no ar, elas ficam planando no ar. Então são os aerosóis, são pedaços tão pequenos assim de gotículas, assim, microsecreções, micropartículas que saem da nossa boca ao a gente falar, a gente tossir, a gente espirrar, ao bocejar. Assim, essas micropartículas ficam flutuando, ficam levitando no ar, e essa é a forma de transmissão por aerossol. Também a pessoa pode pegar através de contato através de fômites, que se chama, né? Uma pessoa tossiu na sua mão, encostou com a sua mão na maçaneta de uma porta, outra pessoa vai lá, abre a maçaneta da porta ou aperta o botão de um elevador, leva a mão à boca, leva a mão ao olho e acaba se contaminando também. Essa forma é bem mais infrequente, né? A maior forma mais comum de transmissão mesmo é através de gotículas, né, de saliva e de aerossóis. Uma pessoa assintomática pode transmitir, sim, mais ou menos 10 dias desde quando se infectou. Mas uma pessoa sintomática que está transmitindo quando ela deixa de ter sintomas, se isso for 10 dias depois do início do quadro, ela não é mais transmissora. Este programa foi realizado como uma atividade da disciplina de Radiojornalismo 2,
desenvolvido pelos alunos Cíntia Vertonge, Everaldo Aquino e Paloma Luara Souza, do curso de jornalismo da Unipampa, com locução de Cíntia Vertonge, Everaldo Aquino e Paloma Luara Souza, e edição de Everaldo Aquino, sob a orientação do professor Alexandre Rossato Augusti. Agradecemos a todos os ouvintes do programa Paradigma Universitário e até a próxima!